refletor instalado na Lua. Raios laser na Terra estão direcionados para este refletor. O tempo que a emissão laser leva para ir e retornar é medido e assim se determina com precisão a distância entre a Terra e a Lua. Resultados obtidos com esse minucioso processo de observação revelam que, a cada ano, a Lua se afasta da Terra a média de 3 centímetros e 8 décimos. Isso significa que, se a Lua continuar a se distanciar a essa velocidade, o tamanho do nosso satélite visto da Terra ficará cada vez menor. Se isso de fato acontecer, acredita-se que, no caso de um eclipse solar que esconda o Sol na sombra da Lua, a Lua menor não conseguirá obscurecer o Sol completamente. Ou seja, nunca mais haverá eclipses totais do Sol. Atualmente, vemos 2 tipos básicos de eclipses solares quando a Lua fica alinhada entre nós e o Sol. Este, por exemplo, é um eclipse total do Sol. O tamanho aparente da Lua a olho nu é aproximadamente igual ao do Sol e a Lua esconde sua superfície visível por completo. O brilho normalmente invisível da coroa aparece claramente. Um outro tipo é o eclipse anular ou parcial. Por estar ligeiramente mais distante de nós, já que sua órbita não é uma circunferência, o tamanho aparente da Lua fica menor que o do Sol e ela não consegue escondê-lo por completo. Apenas um círculo solar fica visível, à semelhança de um anel de ouro. A razão de haver esses 2 tipos de eclipse é o fato de a Lua cumprir uma órbita elíptica enquanto circula a Terra. No ponto mais próximo, chamado perigeu, e mais remoto, chamado apogeu nessa órbita, a distância entre a Lua e a Terra varia mais de 40 mil quilômetros. Por isso, o tamanho da Lua parece mudar até 10%. No momento, a distância entre a Lua e a Terra nos permite ver com exatidão ambos os tipos de eclipse solar. A Lua é o corpo celeste mais próximo da Terra no universo. A jornada humana pelo espaço para explorar os primeiros dias da história da Terra e do Sistema Solar começou com a Lua. No entanto, a razão pela qual a Lua se formou é uma grande interrogação e continua a estimular a criação de teorias científicas há muito tempo.
muitos cientistas se sentem desafiados pelo mistério de como a Lua se formou. Um deles arrisca a teoria de que um enorme corpo interplanetário colidiu com a Terra e uma parte dessa tremenda colisão se tornou a Lua. Ele é o Dr. Al Cameron, da Universidade de Harvard, mas nem todo mundo concorda com ele. Como a Lua veio a nascer? Há 3 teorias a respeito das origens do nosso satélite, além da do Dr. Cameron. Segundo uma delas, a da acreção, a Lua e a Terra se formaram mais ou menos na mesma época e cada uma surgiu a partir de um lento processo de aglomeração de pequenos fragmentos de matéria sólida. De acordo com a teoria da captura, um corpo celeste formado em um lugar distante da Terra foi capturado pelo campo gravitacional da Terra e passou a ser a nossa Lua. Finalmente, para a teoria da fissão, a Lua surgiu quando parte da Terra, ainda em estado pastoso, na sua juventude, permitiu que a Lua se destacasse devido à rotação. Nenhuma delas, porém, é conclusiva. Há um pesquisador que, por meio de simulação computadorizada, enfrentou o desafio das origens lunares, um dos mistérios do estudo dos corpos celestes. É o Dr. Cameron, da Universidade